Fala galera, bom dia! Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior sobre os moluscos. Agora a gente vai dar continuidade a mais um filo do reino animal. Lembrando sempre, ok? Gente, olha só. Mais uma vez, nós temos uma característica física ditando o nome do filo. Ó, corpo dividido em anéis. Filo Annelida. Corpo dividido em anéis, Annelida. Vou provar isso para vocês. Ó, olha essa imagem. Nós temos aqui vários anéis. E esses anéis, eles são internamente também. Não é só externo, não é só a carapaça do bicho. É internamente também. Então, o nome que a gente fala para isso, o nome que a gente dá a essa característica é segmentação ou metameria, tá bom? O corpo deles pode ter cerdas de quitina e, na verdade, é a presença e a quantidade dessas cerdas é que vai ditar o nome de cada grupo dentro do filo. Então, animais, eles vão ser divididos em animais com muitas cerdas, poucas cerdas e nenhuma cerda, tá? Eles podem ser aquáticos ou terrestres. Eles têm a presença de um esqueleto hidrostático, que é para eles se locomoverem, ou seja, eles, com a entrada e saída de água, o fluxo de entrada e saída de água, eles se locomovem. E a presença de cutícula, que é uma camadinha que fica sobre a pele deles para evitar a perda de água. Isso é muito importante, vou falar isso melhor com vocês. Eles possuem um sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus. E tem a presença de papo e moela. Gente, olha que legal, a gente tá falando de evolução, né? Lembra não, porque eu ainda não falei isso com vocês, não tem como vocês lembrarem. Mas lá na frente, evolutivamente, existem vários animais. A gente tá falando de anelídeos. Depois de anelídeos, ainda tem artrópodes, equinodermas, e aí entram os cordados. Dentro dos cordados, tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. As aves possuem papo e moela. Olha que legal, cara. Isso é muito legal. Eles possuem estruturas que vão aparecer lá na frente, tá bom? Então, voltando aqui. Possui presença de papo e moela. Para que serve, professora? Eles não possuem dentes, nem as aves. Então, eles não possuem dentes, precisam de alguma coisa para ajudar, para facilitar a digestão. O papo vai amolecer o alimento e a moela vai triturar esse alimento, tá bom? A respiração deles pode ser branquial ou cutânea. Branquial quando eles estiverem na água, né? Cutânea quando eles estiverem em ambiente úmido, só que na terra, ok? Olha só, gente, essa respiração cutânea é uma novidade que surge. Até então, aparecia a respiração branquial, aparecia lá no início, né? Quando a gente falou de quinidário, aquela difusão bem simplesinha. E agora tem a cutânea. A cutânea, gente, é pela pele, é igual de sapo, tá? Eles precisam ter a pele bem molhadinha, por isso que eles têm a cutícula para evitar a perda de água, porque a respiração deles é pela pele. Se eles ressecarem, eles não conseguem respirar, tá bom? Sistema nervoso ganglionar. Olha aqui, vou mostrar mais uma vez essa imagem. Vocês estão vendo que existem vários anéisinhos? Em cada um desses anéis existe sistema nervoso, tá bom? Esse sistema nervoso ganglionar significa que ele não é localizado em uma região específica como o nosso. A gente tem o nosso sistema nervoso central, que fica na nossa cabeça, no nosso encéfalo e na nossa medula espinhal, que fica nas nossas costas, né? Onde tem as nossas vértebras, tá bom? Então, eles possuem o sistema nervoso ganglionar, ou seja, dividido em gânglios. Em cada um desses segmentos tem um par desses gânglios, tá bom? Podem ser monóicos ou dioicos. O que isso quer dizer? Já falei com vocês, vou relembrar. Monóicos são hermafroditas, ou seja, em um indivíduo tem a produção de gametas masculinos e gametas femininos. Ou eles podem ser dioicos. Dioico tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, como é o nosso caso. Seres humanos têm, a nossa espécie tem indivíduo macho e indivíduo fêmea, tá bom?
Circulação fechada. E aí surge uma novidadezinha também muito legal, galera. Olha só, hemoglobina. Nós temos hemoglobina. Professora, eles sangram? Sangram. Pior é que sangram. Se vocês matarem um sanguessuga, ou, na verdade, o sanguessuga ele vai ter sangue também da gente, né? Mas vamos pegar outro anelídeo. Se vocês pegarem um anelídiozinho, uma minhoquinha, e vocês, infelizmente, visualizarem ela morta, vocês vão ver a presença de sangue. E não é porque ela comeu um sangue nosso, igual quando a gente mata um mosquito e ele tá cheio de sangue, aquele sangue não é dele, é nosso, né? No caso do anelídeo, é dele mesmo. Ele tem hemoglobina. Hemoglobina é um pigmento. É um pigmento. Ele dá uma corzinha no sangue. Qual é a função da hemoglobina? Transportar oxigênio. Pra gente também. Só que a gente tem uma célula que carrega essa hemoglobina. Eles não possuem, tá? Então, eles possuem essa hemoglobina que serve para transportar oxigênio. Então, eles têm a corzinha vermelha. Alguns indivíduos dos anelídeos possuem uma coloração azul devido à presença de um outro pigmento. Mas não tem problema, vocês não precisam focar nisso agora, tá bom? Então, aqui, ó, vou mostrar mais uma vez um anelídeo. Isso é uma minhoca. Mostrar para vocês a presença da segmentação no corpo inteiro. Boca e ânus, ou seja, sistema digestório completo. Aqui, nessa região, nós temos uma estrutura chamada de clitelo, que vai servir para formar o casulo deles quando eles se reproduzirem, mas eu vou falar isso depois. Agora a gente vai entrar em cada um dos grupos, tá bom? O primeiro grupo, lembra sempre que eu falei para vocês, ó, em relação às cerdas, tá? Os aquetos são sem cerdas. Queto é cerda. Queto significa cerda. A é de negação, tá? É um prefixo de negação. Então, sempre que vocês ouvirem um azinho antes de alguma palavra, o significado de alguma palavra é negação àquilo. Então, queto significa cerda, aqueto sem cerda. São as sanguessugas. Olha que imagem fofinha dessa sanguessuga, gente. Inclusive, ela tem uma estruturazinha aqui que eu já vou falar com vocês que é muito legal. Eles podem ser aquáticos ou terrestres, mas sempre de ambientes úmidos quando forem terrestres. Eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas. Podem ser parasitas, eles podem parasitar tanto invertebrados como vertebrados, tá? São hematófagos. O que isso quer dizer? Gente, quando eu falei que vocês iam se apaixonar por sangue, por anelídeos, olha que legal. Eles são hematófagos, ok, eles se alimentam de sangue, tudo bem, mas não era isso que eu queria falar com vocês. Antigamente, há muito tempo atrás, 200, 300 anos atrás, vendiam sanguessuga nas farmácias. Que, professora? Como assim? Gente, vendiam sanguessuga nas farmácias. Por que eles vendiam sanguessuga nas farmácias? Porque eles têm um poder muito grande e, na verdade, nenhum remédio consegue se comparar a esse poder deles. Sério, é verdade. Eles conseguem eles liberam uma substância que é anticoagulante, ou seja, eles fazem com que o sangue, isso aqui é uma pele, é um corpo de uma pessoa com sanguessuga. Eles liberam uma substância na ventosa deles. Ó, a ventosa é isso aqui. Tem uma ventosa aqui e outra ventosa aqui. Eles liberam uma substância anticoagulante. Essa substância anticoagulante faz com que o indivíduo que ele tá pegando sangue não pare de sangrar. É verdade. Olha só. Além disso, ele libera uma outra substância vasodilatadora. Vasodilatadora é que dilata o vaso sanguíneo. Então, ele está puxando o sangue de algum vaso sanguíneo e ele está dilatando. Pega uma mangueira e alarga essa mangueira. Se tivesse esse poder, né? Porque as mangueiras são bem firmes. Mas imagina só, uma mangueirinha e você alargar ela, vai sair um fluxo maior de água. É isso que eles fazem com os vasos sanguíneos. E além do mais, eles liberam uma substância anestésica. Gente, olha isso. Eles se fixam na pele, liberam uma substância que faz com que o indivíduo que ele está tirando sangue não sinta dor, anestésico, faz com que aumente a saída de sangue, e anticoagulante, não pare de sair sangue. Olha só, gente.
Eles são incríveis. São incríveis. Além disso, eles têm 32 cérebros. 32 cérebros. É sério. Sabe por quê? Lembra que eu falei pra vocês que cada anelzinho tem sistema nervoso? Exatamente. Eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Com toda certeza, eles são muito inteligentes. Isso é uma adaptação fabulosa. E por que vendiam nas farmácias, então, sanguessugas? Inclusive, isso fez com que eles quase entrassem em extinção. Muito triste, né? Mas na farmácia vendia sanguessuga porque antigamente não se tinha muito remédio, como se tem hoje. E aí o que acontecia? As pessoas acabavam se machucando seriamente, perdendo uma parte do braço, ou da perna, ou uma orelha, tanto faz. E aí não tinha como como que a pessoa ia parar de sangrar para não morrer, né? Então esse sangue ele ainda podia coagular. Sim, coagular, e aí causa um problema sério também, porque a coagulação, se ela ficar o sangue preso, pode infeccionar, inflamar. Então eles colocavam sanguessuga para puxar o sangue, para não coagular, e aí dava o tempo de fazer a sutura, ou seja, dar o pontinho, tá? Louco isso, né, gente? Também acho. Achei mó loucura, mas é mó da hora. Temos os oligoquetos. Oligo significa pouco, tá bom? Queto, cerda, oligo, pouco. Então, eles têm poucas cerdas. Esse aqui é uma minhoca. Gente, é uma minhoquinha num zoom. Essa foto é muito fofa. Olha só, eles têm algumas cerdas. Não são muitas cerdas. Os sanguessugas não possuem nenhuma. As minhocas possuem poucas. A gente consegue visualizar a minhoca? As cerdas da minhoca, só que se a gente pegar e ficar olhando muito de perto, a minha vista não consegue mais ver isso. Mas tem essa foto que é maravilhosa, que eu achei com zoom, ó, as cerdinhas, achei da hora. Eles são de ambientes aquáticos ou terrestres úmidos, de diferentes tamanhos, tá? Tem oligoqueto que atinge metros. Não é a minhoquinha que a gente conhece, obviamente. São monóicos, hermafroditas. Tem a presença de clitelo. Aí agora eu vou voltar, ó. Aqui se desenvolve o casulo, que vai armazenar os ovos, tá? Depois eles colocam esses ovos em um ambiente terrestre, ok? Gente, olha só, falei pra vocês que eles são monóicos e os sanguessugas também são monóicos, então agora eu vou explicar pra vocês a reprodução. Tem um encontro entre dois indivíduos, tá? Um indivíduo, mesmo ele tendo a presença dos dois gametas, ele não consegue se reproduzir sozinho. Então ele precisa encontrar com outro indivíduo, eles se sobrepõem um ao outro e aí tem troca de gameta. Um indivíduo dá o gameta masculino pro outro. Então, tem que ter dois indivíduos. A gente chama isso de reprodução, de fecundação cruzada, tá bom? A respiração deles é cutânea, então eles precisam ficar em ambientes úmidos. São detritívoros. O que é isso? Eles se alimentam de animais e seres vivos mortos, tá? Diferente de decompositores. Não são decompositores, eles são detritívoros. Eles se alimentam de seres vivos mortos. E eles têm uma importância muito grande na agricultura. Eles escavam espaços no solo que faz com que entre água, entre nutrientes, tenha uma melhor oxigenação. Então, eles são muito importantes na agricultura. E, por fim, o último grupo, que é dos poliquetos. Ó, poliquetos, muitas cerdas. Olha que lindo, gente. Detalhezinho importante para esse coralzinho maravilhoso, o coral cérebro que tá aqui. Olha que lindinho, galera. Muito fofinho, né? Eu achei também muito fofo. Eles são lindos, os corais mais lindos ainda. Eles são marinhos, pequenininhos, dioicos, diferente dos outros dois grupos. Ou seja, tem indivíduo masculino e feminino. Podem nadar ou escavar. Esse é um só, tá, gente? Poliqueta. Esse é o tubículo. Mas existem outros poliquetas, ok? A alimentação deles é variada, ou seja, eles podem ser filtradores, podem se alimentar de partículas que chegam até eles, ou tem alguns indivíduos que são até mesmo carnívoros.
Esse exemplo aqui é dos tubículas. Gente, beijo, espero que vocês gostem. Fui!